Nessa terça-feira, um retiro na África do Sul entre os líderes de Brasil, China, Rússia, África do Sul e Índia, o BRICS, tentará definir a expansão do bloco. Mas uma ala do governo brasileiro teme que, diante dos candidatos e do interesse de Pequim por criar uma área de influência, a aliança seja composta por um número minoritário de democracias e a predominância de ditaduras entre os novos membros. Dentro do governo brasileiro, uma ala da diplomacia não esconde o mal-estar com a possibilidade de que, numa expansão, pautas como direitos humanos, democracia ou igualdade de gênero fiquem cada vez mais distantes. Rodrigo Constantino. Anselmo, a CNN deu a notícia de que o grande desafio da Dilma, que é presidente do Banco do BRICS, é importante lembrar essas coisas, é retomar, resgatar uma certa credibilidade no mundo do bloco e tudo. A Dilma faliu com uma empresa de uma lojinha de R$1,99 e faliu depois com o Brasil inteiro. A gerentona, né, foi uma criação da mídia. E é essa pessoa que está à frente do Banco do BRICS, que, como coração de mãe, cabe ser mais um. Então, o Irã está querendo entrar, todo mundo percebeu que o quão mais nefasto for o seu regime, mais chance tem de cair nas graças do BRICS de hoje. Porque já tem a China, que gosta desse tipo de coisa, a Rússia, que gosta desse tipo de coisa, e agora um Brasil cada vez mais aliado à China e à Rússia. Então, o chanceler, o Celso Amorim, que é quem fala em nome da diplomacia petista, em essência, depois da morte do Marco Aurélio Garcia, né, ele foi a Cuba levar a mensagem do próprio Lula de reaproximação com a tirania e do legado dos irmãos Castro, né? É um país que manda prender e matar dissidentes, críticos. É isso aí que o Lula defende. Então, esse papinho que a mídia comprou hoje nos discursos do Lula na África do Sul, de que o Lula está sendo mais moderado do que o próprio chanceler, de que ele está preocupado em colocar o BRICS não como um contraponto aos Estados Unidos, ao Ocidente, mas sim como algo complementar, isso é conversa para boi dormir. Isso é uma estratégia ridícula de cortina de fumaça, de fingir que existe ali uma divergência onde não há. O Lula pensa exatamente igual ao Celso Amorim e mandou o Celso Amorim levar o recado dele para quem interessa. E o que o Lula quer? Reaproximar o Brasil, aproximar o Brasil de regimes nefastos como China, Rússia, para confrontar, sim, a hegemonia do, abre aspas, império estadunidense. É um discurso de DCE, da turma lá que matava a aula para ficar fumando maconha e repetindo slogans leninistas. Mas é a mentalidade do PT. E não há nenhuma surpresa aqui, não. Não é para ficar chocado. Quando o Lula foi presidente lá atrás, ele tentou falar de criar o eixo Sul-Sul e peitar os Estados Unidos. Agora ele está levando mais adiante só a ideia, que é a moeda própria para fazer comércio na América Latina, quer sim fazer a balança pender mais para o lado da China e da Rússia em relação a aspectos geopolíticos, porque, como diz o próprio Haddad, quem disse é o ministro do Lula, também em discurso lá, o que une esses países são valores comuns, né? Foi ele que disse. Eu tendo a concordar. O Brasil de hoje está muito mais próximo da China, que manda prender jornalista, da Rússia, que manda matar, é um lugar perigosíssimo para comer comida ou ficar no hospital, porque escorregam lá de cima do hospital ou pegam veneno em comida, se for crítico do Putin. Então, é evidente que o PT está mais alinhado ideologicamente a esses párias do mundo do que a países democráticos, livres, como os países europeus e os Estados Unidos, em que pese todas as críticas legítimas que eu, do ponto de vista liberal, faço a esses globalistas que estão no comando dessas nações hoje, mas que são países muito mais seguros e livres, com garantias às minorias, do que o Irã, do que a Venezuela, do que Cuba, do que China, do que a Rússia, que são os países que inspiram o nosso presidente Lula. Obrigado, Constantino. Estamos aqui na live, temos mais de 2.200 pessoas nos assistindo e 1.400 likes. Eu gostaria de lembrá-lo aí, vai no positivinho aí, ó, clica lá, deixa o like que você nos ajuda muito no engajamento do nosso programa aqui no YouTube. Faça
a sua inscrição, se inscreva no nosso canal, também ative o badalo das notificações e nos ajude aí a levar o Bradock Show, né? Passamos de 58.100 inscritos. Daqui 2 dias completamos 6 meses já, hein, Rodrigo Constantino? 6 meses de Bradock Show. Ó, o tempo, ó, voa. E hoje com novas pessoas aí, né? Bruno Musa, Paulo Cogos aí, fazendo parte da família Bradock Show, que nos deixa muito feliz e deixa o público também. Eu vejo todo mundo falando aqui, adoro o Cogos, adoro o Musa. Constantino nem se fala, todos os dias fala, né? Mas eu fico muito feliz de fazer parte dessa família e convido agora para o comentário, Paulo Cogos. Olha, eu concordo com a conclusão do Rodrigo Constantino, embora eu discorde de algumas das premissas dele. Pelo seguinte, eu concordo que o Lula está sendo um irresponsável geopolítico, mas não pelos motivos apresentados pelo Consta, pelo seguinte. O bloco atlantista, Estados Unidos, Europa Ocidental, são um bloco imperialista, sim, e são, sim, uma grande ameaça para a soberania nacional. São blocos que já tentaram boicotar a nossa indústria de armamentos, como, por exemplo, no caso do tanque Osório. São blocos que não têm o menor pudor em cortar o Brasil do comércio internacional se aqui houvesse, por exemplo, uma reviravolta de direita lá no 8 de janeiro, né? Não vou entrar em detalhes sobre isso. Ou seja, nós não podemos ficar na dependência dos atlantistas. E, portanto, um comércio com a Rússia, com a China, é sim bem-vindo, porque se trata de uma alternativa comercial para o Brasil, se trata do Brasil ganhar poder de barganha no cenário internacional. Agora, eu não vou discordar do Constantino que também existem abusos contra o direito natural em regimes como a China. Não vou negar que existem abusos também do Putin. Ou seja, em geopolítica não existe santinho, não existe aquele é bonzinho, aquele é mauzinho. O que existe em termos de moralidade geopolítica é que o Brasil adote uma política capaz de atender os próprios interesses. Por isso que nós não podemos cair na armadilha de um teatro das tesouras no âmbito internacional. Porque ora existe um presidente mais à direita que se alinha aos atlantistas, ora existe um presidente mais à esquerda que se alinha ao bloco chinês e russo. Mas tudo isso gera uma animosidade que não deveria existir. O Brasil deveria adotar uma neutralidade suíça mesmo. Mais até do que isso, porque agora a Suíça acabou até perdendo a sua neutralidade ao assinar certos acordos, né? Ou seja, o Brasil tem que negociar com todo mundo, mas sem se comprometer em acatar os discursos de animosidade que existem entre os grandes blocos. Por isso, eu acho muito perigoso o que o Lula está fazendo, realmente. O Lula está com um discurso de afastamento dos Estados Unidos que pode nos tirar também alternativas comerciais com o bloco ocidental, que também servem de poder de barganha para que nós não sejamos marionetes do bloco sino-eurasiano. Então esse é o ponto. Atender aos próprios interesses é o que o Brasil deveria fazer, independentemente de o que está acontecendo internamente nesses países. Agora, existe uma irresponsabilidade econômica, monetária, macroeconômica do Lula nessa aproximação dos BRICS. Porque se fosse se aproximar dos BRICS simplesmente para você ter um acordo de livre comércio, sem mercantilismo, que servisse de alternativa e de poder de barganha, tudo bem. Mas o Lula está querendo adotar o yuan chinês para fazer demagogia, para ajudar a Argentina, coisas do tipo. Isso é muito perigoso. Ele fala que isso não representa um afastamento do dólar, mas representa sim, porque o yuan ele não tem uma perspectiva de valorização, justamente porque se você olha para a economia chinesa, você vê o que está acontecendo. Os chineses desvalorizam a própria moeda para acumular título americano, porque eles têm esse pensamento mercantilista de subsidiar exportações através da desvalorização da própria moeda. Eles estão enfrentando uma crise imobiliária por causa de déficit e expansão monetária. Agora anunciaram um corte de juros no curto prazo. Tudo isso mostra que, apesar de todas as circunstâncias geopolíticas desfavoráveis ao dólar, a China não tem uma política macroeconômica sustentável para sustentar sua moeda. Então, o Lula querer adotar isso como base de um bloco econômico é totalmente irresponsável. Ainda assim, eu não compartilho da ideia de que nós deveríamos ficar incondicionalmente contra a China para agradar os americanos. Nós temos que ser brasileiros, nem chineses, nem americanos. Obrigado, Paulo Cogos. Bruno Musa. Bom, eu tive a oportunidade de comentar hoje lá no Linha de Frente, na Jovem Pan, sobre esse tema. E eu
eu costumo o seguinte, o Cogos falou sobre o Brasil deveria pensar nos nossos interesses, né? Eu concordo com isso. Só que a gente tem que, no meu entender, diferenciar aqui o que são os nossos interesses, de nós, cidadãos comuns aqui, trabalhadores, e o interesse. Para mim está muito claro os interesses deles. Eles estão... eu já não tenho... Aliás, eu acho que eu nunca tive a menor expectativa de que esse governo pensasse em alguma forma no povo, como ele fala. Ali é regido por interesses próprios e ponto final. Nada mais do que isso. Não me surpreende em absolutamente nada ele estar se aproximando de países ditatoriais e não de países democráticos. China, Rússia, né? Isso me surpreende zero. Então, sim, se nós olharmos pelo lado de nós, população brasileira, legal, vamos olhar para o lado do Brasil para otimizar o comércio, abertura comercial, com muito menos amarras comerciais, com muito menos intervenção estatal, estamos todos de acordo aqui. Mas, infelizmente, quem está lá no comando hoje, que foi colocado aí por pelo menos metade da população, por assim dizer, né? Todo mundo me entende, mas o ponto é que quem está lá hoje representando pouco se importa com a população e pouco se importa com o desenvolvimento do país. Se importa com o planeado por eles há muito tempo, em que tiveram um respiro de poder e eles estão gelados por essa volta. Basta olhar, todas as instituições estão completamente tomadas de volta. Desde o IBGE, que a gente já teve a oportunidade de falar aqui, até os fundos de pensão, a Petrobras, o BNDES, está absolutamente tudo tomado de volta. Então, nós falarmos aqui que o Brasil deveria pensar nos seus próprios interesses, sim. Só que, infelizmente, quem está lá no comando pensa no interesse deles. E o país fica simplesmente vivendo uma narrativa e ainda tem pessoas que acreditam nesse tipo de coisa. Então, eu concordo com o que foi dito aqui, mas faço essa ressalva, que eu não tenho a menor expectativa que com esse governo a gente vai ter em algum momento pensamento pró-país. A gente tem alguns lampejos, afinal de contas eles também não podem degringolar à torta e direito. Como o Consta citou aqui o Amorim, que ele foi a Cuba, ele foi a Venezuela na mesma semana que eu estava lá produzindo um documentário. E deu assim, eu que estava vivendo aquela realidade, deu desgosto de ver ele com aquele sorriso apertando a mão do Maduro. Então, assim, o que a gente pode esperar de pessoas representando o Brasil em todo o mundo praticando isso, tendo esse tipo de ação, depois o Maduro sendo recebido aqui no Brasil do jeito que foi. Esse é quem está no comando do BRICS. E colocaram uma pessoa que é incapaz de juntar duas palavras e de fazer 1 mais 1 como presidente do Banco dos BRICS. Realmente o interesse, para mim, é o interesse deles, não é o interesse do Brasil. Obrigado, Musa. Rodrigo Constantino? O Cogos disse que discordava das minhas premissas, mas concordava com a conclusão. E quanto às premissas, eu acho que talvez exista aqui uma divergência até de horizonte, talvez. Eu concordo com ele, né? Tem que proteger a soberania nacional, que os globalistas, como eu mesmo disse, os imperialistas do Ocidente, eles ameaçam, e tem que focar no que é melhor para o povo brasileiro. Mas isso, em primeiro lugar, não é só do ponto de vista econômico, e segundo, quando você pensa em segurança, em outras coisas assim, países como a China, como a Rússia, ganhando cada vez mais força, representam uma ameaça ao mundo, uma ameaça de desestabilização maior ao mundo. Eu estou lendo um livro do Garry Kasparov, o grande vencedor mundial de xadrez, e ele fala, The Winter is Coming, é um livro onde ele fala muito do Putin, da ascensão do Putin como ditador que ele é hoje. Eu acompanhei isso de perto. Quando eu trabalhava para o Paulo Guedes, eu fui para Moscou 3 vezes, eu acompanhava o mercado acionário da Rússia e tive a oportunidade de acompanhar isso muito de perto. E o Kasparov está mostrando o seguinte, como o Ocidente foi fraco com o Putin em traçar linhas claras de limites de que ele não podia avançar por excesso de pragmatismo ou de curto prazo.
e ajudaram a criar um monstro que hoje, né, invadiu a Ucrânia. Isso tudo foi escrito antes da guerra, agora com a Rússia, com a Ucrânia. Mas já tinham invadido a Crimeia e tudo. O ponto dele é o ponto defendido, por exemplo, pelo Solzhenitsyn, né, do arquipélago Gulag. A política externa moral, ela é também a mais eficiente. Por quê? Porque quando você fortalece regimes que não respeitam nem a própria população, que não ligam a mínima para os direitos humanos, para garantias básicas, como é que você vai esperar que eles respeitem os vizinhos? Então, é aquela história, né? Democracia raramente provoca guerra com outra democracia, e por aí vai. Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que ser pragmático e negociar com todo mundo. O governo brasileiro do Bolsonaro negociou com a China e, durante o governo Bolsonaro, o Brasil bateu recorde de exportação para a China. Mas havia uma clareza moral maior. Essa expressão é muito importante. O Reagan era muito bom nisso, né? Mr. Gorbachev, derruba esse muro. Ele falava do eixo do mal. A clareza moral aqui é fundamental. É só saber o que a gente é ou o que a gente quer ser. A gente pode negociar com todo mundo. Pode até vender charuto para Cuba, comprar charuto de Cuba se quiser e vender cigarro, Souza Cruz para eles ou cerveja, desde que a gente entenda que não é para haver um alinhamento ideológico, um alinhamento moral, e que é, inclusive, direito nosso, como soberania nacional, criticar o abuso em relação aos direitos humanos desses países. Então, para mim, não resta a menor dúvida que o Lula, como disse muito bem o Musa, não está nem aí para os interesses nacionais, e sim para o interesse da gangue dele ou do Foro de São Paulo. E dois, esse tipo de alinhamento é ideológico, não é sequer um pragmatismo econômico. Isso vai prejudicar o Brasil a médio e longo prazo, talvez já no curto prazo, e gerar mais instabilidade. O Brasil vai ser visto como um pária para o mundo inteiro, para o mundo sério, que tem muitos defeitos, que tem, Joe Biden no poder aqui nos Estados Unidos. Mas a gente está falando dos Estados Unidos. As estruturas são mais sólidas, a cultura da liberdade está mais enraizada. Veja, durante a Guerra Fria tinha um banana também no comando do Ocidente antes do Reagan, chamado Jimmy Carter. Permitiu a revolução dos ayatollahs no Irã, um monte de coisa. Mas não é por isso que você ia olhar na época e falar assim, puxa, então eu vou ficar indiferente, neutro, em relação aos Estados Unidos ou à União Soviética na Guerra Fria. Não! Você tem que ter uma clareza moral. Tô fora, a União Soviética é o eixo do mal, em que pese os Estados Unidos não serem isentos de vários defeitos. Para mim, é clareza moral aqui. O Ocidente tem muitos defeitos, mas é a civilização que mais avançou, que mais tem garantias aos indivíduos, às minorias, que mais tem segurança jurídica e que merece todos os créditos por isso, ainda mais quando a gente compara não com uma utopia, não com o nirvana, né, mas com a realidade. A realidade é China matando, perseguindo, Praça Celestial, né, Rússia, que o Putin aniquilou qualquer adversário político, aí não dá para comparar.